Você é inteligente? Aliás, você conhece alguém inteligente? O que faz uma pessoa ser considerada inteligente? Saber, por exemplo, quais são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas? Japurá, Negro, Trombetas, Jari? Não. Isso é questão de boa memória. Ser inteligente vai muito além de decorar números, datas, nomes ou afluentes do rio Amazonas. Afinal, o que é ser inteligente hoje? Prazer carnal. Para definir inteligência, eu já dei uma pista no começo. Muitas pessoas confundem memória com inteligência. Acham que saber muitos nomes, muitas datas, muitas citações ou muitas palavras é algo típico de alguém muito inteligente. Na verdade, é quase o contrário. Uma memória perfeita, às vezes, acontece em pessoas com dificuldade de abstração ou dificuldade de relação, dificuldade de criação. A simples repetição de algo é o que o computador faz. O computador tem o dado, eu peço, o computador devolve. Esta simples evocação de um dado, ela não é o dado central da inteligência. Inteligência implica criar, não apenas repetir. Antes nós imaginávamos que havia apenas inteligência. Alguém era inteligente. Isso significaria uma capacidade universal de ser inteligente. Na década de 1980, nos Estados Unidos, um estudo em Harvard demonstrou pela primeira vez os tipos de inteligência. Ou seja, nós não temos apenas inteligência. Nós temos, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática. Pessoas capazes de lidar bem com abstrações numéricas, volumes, geometria, deduzir hipóteses, pensar matematicamente. Nós temos também uma pessoa capaz de ter inteligência linguística. Encontram palavras adequadas, fazem frases novas, têm imensa capacidade em compor ideias a partir de palavras. Muitas vezes, uma pessoa excelente em lógica matemática é ruim ao escrever. Outras vezes, um genial literato que cria ideias muito inovadoras é incapaz de resolver uma equação simples, e não apenas por treino, mas porque são inteligências distintas. Existem pessoas com grande habilidade, por exemplo, de conhecer ao grupo e conhecer outras pessoas e lidar com as emoções do grupo. Temos também pessoas capazes de autoconhecimento, capazes de saber se o seu sentimento é A ou B. Falamos então de duas inteligências, interpessoal e intrapessoal. Sua capacidade de perceber outras pessoas, seus sentimentos, as oscilações e a capacidade de perceber a si. Nós sabemos que há pessoas geniais de um ponto de vista técnico formal, na elaboração de teorias científicas, mas com uma dificuldade imensa de convívio em grupo. E outras que têm grande capacidade de conviver em um grupo, mas têm dificuldade com abstrações matemáticas ou, por exemplo, linguísticas. Existem pessoas com grande capacidade de perceber o próprio corpo ou perceber o espaço ao redor. Chamamos a estas inteligências de corporal e espacial. São inteligências que podem vir acompanhadas de outras. Quando eu tenho uma inteligência corporal, não quer dizer que eu não tenha, por exemplo, nenhuma inteligência intrapessoal, mas o ponto forte da pessoa passa a ser a percepção corporal ou a percepção espacial. Vamos imaginar que você, ao ouvir uma melodia, já passe a identificar notas, ou tenha imensa capacidade de compor, ou tenha uma inclinação natural aos sons e aos ritmos. Trata-se, evidentemente, de uma inteligência musical, mas existe igualmente uma inteligência que diz respeito ao ambiente. Existe uma inteligência que fala do diálogo dos seres vivos, tudo aquilo que nós temos descoberto com cada vez maior intensidade, uma inteligência ambiental, ecológica, em que eu percebo as relações dos seres vivos. Quando alguém vai mal em matemática, isso pode significar apenas que a inteligência lógico-matemática não é forte naquela pessoa.
Todos podemos aprender, mas também sabemos que as inteligências são múltiplas e graças a isso eu posso perceber diferentes habilidades e paro de classificar como burrice ou estupidez alguém que, por exemplo, tem pouca habilidade no futebol ou alguém que tem pouca habilidade com números. Pode ser apenas falta de treino ou ênfase em outro tipo de inteligência. Além das múltiplas inteligências, o mundo contemporâneo tem uma demanda específica, a capacidade de continuar aprendendo. Não existe eu estudei, existe apenas o gerúndio, eu estou estudando. E essa capacidade de aprendizado contínuo nós chamamos de learnability, a capacidade de continuar aprendendo em um mundo líquido que se transforma em grande velocidade. Mas é preciso também pensar em um conceito ainda mais recente, Learn Agility, ou seja, a minha capacidade de me adaptar às mudanças e no tempo correto, com agilidade. A capacidade de eu perceber que um conhecimento perdeu sentido e agora eu tenho que partir para um novo paradigma, buscar novos dados e não ficar preso a dogmas passados e ultrapassados. Sobre o conceito de Learn Agility, o professor da Universidade de Michigan, Scott DeRue, fala dessa capacidade de digerir rapidamente as informações, adaptá-las e nos convida a pensar que em um mundo contemporâneo todos nós nos tornamos curadores de nós mesmos, ou seja, somos pesquisadores autônomos, em busca de informações, em busca de mudanças. Claro que não basta identificar a necessidade dessa agilidade no aprendizado, e é por isso que o professor Burke da Universidade de Columbia estabeleceu 9 passos para eu conseguir desenvolver essa Learn Agility. E o primeiro deles é a necessidade permanente de feedback. Por quê? Eu tenho grande dificuldade de ter consciência de quem eu sou sem a observação externa. Então, a necessidade de feedback é um distanciamento da minha ação, do meu pensamento e da minha própria consciência graças ao feedback dos outros. Não quer dizer concordar com esse feedback, quer dizer ouvir e saber se aquilo tem sentido, se aquilo tem validade. Além desse feedback, uma busca incessante, permanente de dados, uma busca de informações que possam me abastecer de todas as formas, livros, filmes, atividades sociais em que eu seja abastecido, atento e consciente para as coisas que podem transformar minha ação, minha consciência profissional, minha relação com as pessoas. Mas eu preciso também assumir riscos. O professor Burke ainda destaca 2 campos onde esses riscos podem ser úteis: riscos interpessoais e riscos de desempenho. Eu tenho que ser desafiado, eu tenho que me submeter a situações que me tirem da minha zona de conforto. E eu tenho que ser capaz de falar a outras pessoas e compartilhar talvez erros de avaliação, fracassos, porque isto vai me tornar mais próximo das pessoas e capaz de pensar novas estratégias, assumir riscos de desempenho e interpessoais, segundo o professor Burke, estimulam a sua Learn Agility. Mais 2 habilidades fundamentais: colaborar e experimentar. Eu sou capaz de me comunicar com as pessoas, sou capaz de estabelecer um pensamento colaborativo com o grupo ao meu redor, família, ambiente de trabalho, amigos, etc. E sou capaz de experimentar novas ideias com essas pessoas, inclusive aberto ao fato de que tudo o que é novo aumenta a chance de erro. Se eu vou fazer uma receita nunca antes experimentada na minha cozinha, a chance de dar errada a receita é muito maior do que aquela que eu testo toda semana, mas só assim eu vou me desafiando, me expandindo e vou conseguindo na comunicação com as pessoas e na ousadia de novas ideias práticas, eu vou conseguindo desenvolver essa agilidade essencial para o mundo contemporâneo. Um item fundamental na avaliação do pesquisador Burke é a questão da reflexão. Eu agi, eu li, eu pensei, eu empreendi, eu preciso agora pensar sobre isso. Pensar com honestidade, com clareza, de forma direta, sem querer preservar o meu narciso. Isto faz parte do processo reflexivo. E essa capacidade para ele é essencial nessa agilidade. E para encerrar, 2 questões centrais.
Flexibilidade. Pessoas duras, dogmáticas, intransigentes não são ágeis, não se adaptam ao mundo em velocidade. Flexibilidade. E por fim, essencial no conceito, velocidade. Mover-se rápido, não procrastinar, palavra que os americanos gostam muito, nós usamos um pouco menos, não adiar o que é essencial, não deixar para amanhã, ter timing, não procrastinar, para que eu me adapte à velocidade do mundo. Tudo isso são habilidades que eu posso incentivar para que eu me torne uma pessoa mais ágil, mais veloz e possa me adaptar melhor e até dirigir melhor e com protagonismo minha existência nesse mundo absolutamente veloz e que privilegia pessoas protagonistas. E já que eu falei de protagonismo, eu quero encerrar lembrando que o conceito de inteligência implica assumir a responsabilidade sobre si. Não são as pessoas, não é a empresa, não é a família que vai me tornar mais inteligente, que vão estimular a minha inteligência. Sou eu mesmo que me aproveito das informações, das situações e me torno protagonista responsável, ativo pelo meu crescimento, pela minha educação permanente. De novo, não existe estudado, existe estudando, não existe patamar de vitória, existem apenas degraus que eu vou galgando rumo ao desenvolvimento da inteligência, que nunca será total, mas sempre será perfectível, cada vez melhor, cada vez mais próxima daquilo que eu desejo. Para ser inteligente, é essencial ser protagonista. Foi um prazer.